Alguns anos atrás, em 2005, eu tive o privilégio de fazer uma viagem para o Oriente Médio. E um dos lugares que eu visitei foi o lugar de batismo de Jesus Cristo, que teoricamente foi ali às margens do Jordão, não para Israel, mas para a Jordânia. E a minha surpresa foi que quando eu cheguei nesse local turístico, não tinha água. E a minha pergunta foi: como é que sabem que aqui foi o lugar de batismo de Jesus? E a resposta do guia foi simples: existiam 7 memoriais construídos ali, na verdade, entre altares e até igrejas muito antigas do 2º, 3º e até do 7º século, que apontavam para o lugar onde Jesus tinha sido batizado, dizendo: esse foi o lugar de batismo de Jesus. Algumas delas foram soterradas, eram escavações arqueológicas, mas na minha mente Deus trouxe algo para mim, que os memoriais, eles marcam a nossa vida. Muita gente acha estranho porque na igreja existem alguns ritos, algumas coisas esquisitas, e a ceia é uma das coisas que algumas pessoas não entendem. O porquê da ceia, o porquê que o crente, o cristão, ele toma ceia. Na verdade, é muito fácil de entender. Lá em Lucas, capítulo 22, a última ceia do Senhor, foi a última coisa que ele comeu, não comeu mais nada depois daquela ceia, até que ele fosse preso e fosse levado para a cruz. Ele disse no verso 19: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então eu comecei a descobrir que Deus, ele gosta de memoriais. Deus, ele gosta que coisas sejam feitas para nossa memória, para que fiquem na nossa memória. No livro de Deuteronômio, Moisés está liderando o povo ali para chegar no deserto e Deus dá uma instrução para ele. Olha, quando vocês chegarem nas margens do Rio Jordão para atravessar para a terra prometida, a terra que eu preparei para vocês, eu quero que vocês construam um altar, pintem de cal, escrevam ali nesse altar algumas coisas e façam isso quando vocês cruzarem o Jordão. Alguns anos depois, agora Josué está à frente do povo, e o capítulo 4 de Josué nos mostra que ele seguiu à risca aquilo que o Senhor tinha mandado. O verso de 1 a 7 diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que cada um deles apanhe uma pedra do Jordão, de onde os sacerdotes ficaram parados. Levem as pedras com vocês para o lugar onde forem passar a noite. Convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca de Deus até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos dos israelitas. Para quê? É a pergunta. E o texto responde no versos 6 e 7. Elas serão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Deus, ele gosta de marcar as nossas vidas com memoriais. Se você for um pouquinho mais a fundo, você vai ver que, da mesma forma que num computador, que existe a memória RAM, a memória cachê, a memória do HD, que é o hard drive, que é o disco rígido, o nosso cérebro também funciona de uma forma parecida. Existem algumas memórias que elas são curtas, algumas memórias que elas são longas, todas elas são importantes, mas as memórias têm uma importância muito grande, porque as memórias, elas determinam quem você é. A tua identidade é toda baseada nas memórias que você tem guardadas. Se você coleciona muitas memórias negativas ou memórias que te marcaram muito, isso afetou a tua identidade, as coisas em que você crê, as coisas que você vive. Se elas já foram muito positivas, se você foi uma pessoa bem amada pelos seus pais, bem querida, desejada, isso formou em você então um outro tipo de identidade. Deus, ele gosta que a gente colecione boas memórias e que as ruins a gente deixe de lado. Por quê? Porque as memórias ruins, elas têm um poder muito grande de nos influenciar. Quando você, por exemplo, vê um casal discutindo, é muito fácil eles trazerem as memórias ruins e as memórias ruins dominarem toda a mente deles.
de forma que eles até dizem e tomam atitudes extremas, como por exemplo se separar por conta daquelas poucas memórias ruins. O casal teve muitas memórias boas, mas elas são deixadas de lado, porque as memórias ruins elas sobrepujam, elas vão e tomam as memórias boas e deixam elas para trás. Jeremias foi um profeta de Deus e ele sofreu muito, porque durante 40 anos ele profetizou sobre o povo de Israel, dizendo: se consertem, senão a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Ele não só profetizou, como ele viu a mão de Deus pesando sobre o povo de Israel, ele viu aquela nação sendo invadida, sendo levado escravos, muitos sofrendo, muitos sendo mortos e a desgraça tomando conta daquele lugar. Ele sofreu tanto que ele escreveu um livro só com as lamentações e com o choro de todo o sofrimento que ele viu. É um livro chamado Lamentações de Jeremias. Mas Jeremias uma hora percebe que não adianta ele ficar retomando as memórias ruins que ele tinha. Não adiantava ele voltar e se lembrar dessas memórias sempre. Então uma hora ele fala assim, basta, eu não quero mais pensar nas coisas ruins, eu quero pensar nas boas. Então no verso 20 e 21 do capítulo 3, ele diz assim: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Com certeza você já teve memórias ruins e com certeza algumas te afetaram muito negativamente. Mas o que o salmista está dizendo aqui é que elas te marcaram, você lembra delas? Sim, elas estão aí, mas deixa elas de lado e traga à mente as memórias boas. Como ele, traga à memória aquilo que te traz esperança. As tuas experiências positivas com o Senhor, os dias em que Ele te livrou, a mão dele sobre a tua vida, quantas libertações Ele já proporcionou na tua vida, quantas vezes você viveu experiências talvez de quase morte e Ele te preservou. Pense no que Deus fez de bom por você e você certamente vai entender como esse Deus ele é um Deus bom e justo. Jesus morreu por mim e por você. Esse amor do Pai que nos amou tanto, que entregou seu próprio Filho, é algo que tem que ser lembrado. E eu estou aqui hoje só para que você nunca se esqueça, mas para trazer à sua memória o que Jesus fez por você e por mim. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Deus te abençoe.